Eu tinha na faixa dos meus 15 anos e eu fui indicado para trabalhar numa padaria. Chegando lá, o dono da padaria não quis me dar atenção, entendeu? Encostou na parede como se estivesse vendo alguma coisa muito asquerosa, entendeu? Aí eu não estava entendendo muito, aí eu saí, ele não falou nada, eu saí também calado, depois de muito tempo que eu fui tentar, né, entender esse tipo de comportamento. Muitos, né, que são tão mascarados, na verdade, e aí a gente fica procurando alguns, todos marcam, mas a gente sempre procura um que marcou mais, né? Porque quando a gente fala de preconceito, o outro nunca entende como é preconceito, fala que é coisa da nossa cabeça, principalmente, né? Como as pessoas, a própria sociedade fala que o Brasil não tem preconceito, sendo que a gente sabe que não é. E então, os primeiros, assim, que foi quando eu estudava, que na época era primário, hoje é fundamental um que fala, né? E duas colegas de sala riscavam o meu braço. Todo momento pegava o giz e riscava meu braço. E aí eu tinha o quê? 7 para 8 anos. E eu apagava, né? Passava a mão no braço para poder tirar aquela marca de giz e pedia para parar. E aí teve uma hora que eu não aguentei mais, comecei a chorar e falei para a professora o que estava acontecendo. Aí a professora falou que era coisa da minha cabeça e que era só para eu ir lavar o braço. E aí eu desci chorando, fui lá, lavei meu braço. E aí, como eu estava me sentindo incomodada, eu fui até a secretaria. Aí relatei que as duas colegas ficavam escrevendo meu nome no meu braço e tal, e dizendo que eu era o quadro negro. Para você ver que há um preconceito e às vezes até um preconceito meio que inconsciente, né? Porque éramos todos crianças. Mas aí vai evoluindo as coisas, né? Vai gerando. E aí a professora chamou as duas alunas também, a diretora chamou as duas alunas e elas falaram que era brincadeira, mas isso me marcou muito. E aí, mesmo no momento, eu não entendia que era o preconceito, mas aí eu fui crescendo, fui percebendo que aquele ato delas era um preconceito. Foi uma situação específica, assim, quando eu lembro que eu tinha uma colega, tipo, no ensino fundamental ainda, a gente tava na oitava, sétima série e tal. E aí ela tava entrando na escola, assim. Eu não ficava com o pessoal, tipo, lá do fundo e tal. Eu ficava meio que na frente, assim. Tipo, meio que a nerd da sala. Não ela era tão legal, mas a vida que segue, né? Aí, bom, não é legal ser nerd da sala. Mas, enfim. Aí ela, tipo, entrou assim, ela falou assim, ai, você é diferente, tá? E aí foi uma coisa muito marcante pra mim. Que ela falou que eu era uma negra de alma branca. Que tem muitas pessoas que reproduzem isso, né? Tipo, como se você estivesse numa... Sempre em situações assim, se você estiver numa situação, você é negra de alma branca. E porque você não... Esse papel não pertence a você, como se comportamentos fosse... É bem racista isso, né? Por mais, tipo, que a pessoa tem boas intenções que não são boas, é bem racista. E pra mim foi marcante. O que é ser negra de alma branca, né? Tipo, e é muita gente que usa esses termos pra... Tem um livro do Francis Fanon, que é um cara muito legal, depois se vocês quiserem ler, que ele fala... disso é Peles Negras, Máscaras Brancas, que é o negro inserido no contexto social e ele é médico, psicólogo, né? E sempre falavam isso pra ele, né? Porque por mais da pele, você é branco por dentro, como se o comportamento civilizado ou, tipo, e de estudar fosse do branco, enfim, né? Essas coisas bem racistas. Foi na escola, né? A escola sofria vários tipos de preconceitos pelo cabelo, pela cor da pele, pela magreza, né? E era aquela coisa de ficar isolado mesmo, das pessoas não dialogar com você, não querer ser amigo, né? No intervalo ficar lá isolado, ficar de lado, né? Então, isso na escola. E depois na adolescência, a questão da polícia mesmo, né? Que parava direto a gente, tudo, né? E até falava que parava porque a gente é suspeito, porque tem cara de bandido, porque isso tudo tem toda uma relação com a roupa que a gente veste, com a cor da pele da gente, com o tipo de cabelo que a gente usa, etc. Né? E já aconteceu também de gente
você está indo desse lado da calçada e as pessoas virem e atravessarem a rua também com medo, esse tipo de coisas também já aconteceu. Entrevista de emprego, isso também, aquela coisa de boa aparência, né? E muitas vezes você tem até um currículo, capacidade e tudo, mas você percebe que quando você chega para entrevista, quando você chega para fazer as dinâmicas, esse tipo de coisa, as pessoas já olham e dependendo do cargo que você vai assumir, já, né? Então, o que eu lembro foi esse tipo de preconceito aí. Quando eu era criança, eu morava numa favela e não tinha endereço fixo lá. E eu lembro que a maioria das pessoas da escola que eu estudava não falava comigo, meio que me ignorava, assim. E foi bem triste, porque eu não conseguia ter amizade na escola. Quando o pessoal descobria que eu morava no lugar que eu morava, já desistiam da minha amizade, então foi um período bem difícil. Foi assim, quando eu tinha uns 11 anos, até os 13 mais ou menos. Aí quando eu mudei de escola, que foi uma escola mais distante, que eu consegui ter amizade, que o pessoal não sabia onde eu morava. Então eu acabava tendo vergonha do lugar que eu morava. Mas isso é errado, porque a gente não tem que ter vergonha da nossa condição, né? Mas naquela época, quando eu era muito criança, eu não tinha essa noção, então eu tinha vergonha no lugar que eu morava, porque as pessoas não aceitavam. Eu não sei se eu consigo citar uma situação única, né? Porque não só presencio, como vivencio vários tipos de preconceito. Tanto por ser mulher, por ser gorda, por ser bissexual, por estar me relacionando com uma mulher. Então, são muitas situações que eu já passei de todas as formas, tanto o mais velado quanto o mais descarado, né? Não tem só uma situação para eu expor. Mas, recentemente, eu estava no metrô, junto com a minha namorada, e nós somos duas mulheres pretas, ou seja, cabelo colorido, gordas, juntas. No momento a gente não tava nem se beijando, nem fazendo nada do tipo, e uma senhora se incomodou com a situação. Uma senhora se pegou, estava sentada perto da gente, e ela falou assim: eu não sou obrigada a presenciar esse tipo de coisa. Que tipo de coisa seria? A gente só tava ali. A gente não estava fazendo nada demais, nada explícito. Mesmo assim, ela se incomodou a ponto de se retirar e ficar em pé em outro lugar. E eu não sei se essa situação abrange somente LGBTfobia ou se também abrange racismo. E foi uma coisa assim, pra mim, não me incomodou tanto, mas incomodou bastante a minha companheira. Muito quando eu era assim jovem como vocês, eu gostava muito de dançar, ia em baile e tal, e na hora que arrumava um namoradinho, uma coisa, onde você mora? Moro lá na Tatuapé, porque passava do Tatuapé já era pobre, entendeu? Na minha época. Então, aí a pessoa, papo vai, papo vem, eu moro, aí o tempo passava, você ia conhecendo a pessoa, não sei o quê. Quando descobria que morava na Penha, na Zona Leste, não sei o quê, periferia, acabava o namorico. Era sempre assim. Tinha muito essa coisa assim do pessoal, das outras crianças, porque tinha uma estrutura financeira melhor e tal, e aí o pessoal que era mais pobre, inclusive eu e minhas irmãs, aí sempre era assim, desprezado para não brincar daquilo, no batizado de bonecas e tal, a gente nunca estava nas brincadeiras também. Era básica o preconceito que eu sofri muito por ser pobre.